Olá, eu sou o Daniel Xavier e esse é mais um episódio do Verticais Podcast. E no episódio de hoje eu estou com a minha grande amiga Andrea Vicente, que é especialista em aluguéis e vendas de embarcações. Ela vai estar contando um pouco mais sobre a sua trajetória aqui nesse mercado de embarcações. E aí, Andrea, tudo bem contigo? Tudo certo com você. E aí, Andrea, como é que tu iniciou nesse mercado náutico? Eu iniciei na náutica em dezembro de 2017. Foi quando eu decidi me mudar para Balneário para trabalhar com aluguel de barcos. Eu recebi um convite de um amigo meu que já trabalhava na área, já tinha 10 anos de experiência na área. Aí eu acabei descendo para cá, acabei tomando essa decisão de descer para Balneário. Eu morava em Curitiba na época. E aí foi quando eu iniciei minha trajetória na náutica. Mas tu já conhecia o mercado náutico? Qual é? Não. Anteriormente, onde é que tu trabalhava ou onde é que tu atuava? Não conhecia o mercado náutico. Eu realmente entrei de paraquedas, assim, então tudo eu fui aprendendo. Mas como de paraquedas, você é na água? Tu desceu de paraquedas na água? Foi de paraquedas. Foi de paraquedas na água. Ah, tá. Vamos usar esse termo, então. Sim. Eu fazia faculdade de nutrição quando eu morava em Curitiba. Mas totalmente diferente. Totalmente diferente. Nunca atuei na área. Cheguei a me formar, né? Mas nunca atuei. E aí na náutica eu me encontrei, foi onde me apaixonei e aí tô aí até hoje. Ah, é? E daí mas tu não chegou a atuar na nutrição, mas como é que tu te convidaram, assim, tu tava lá bem bela em Curitiba, né? Ah, vou trabalhar com barco, vou trabalhar com lanche. Na realidade, assim, eu tava mexendo, ali no Instagram, né? Sim. Passando, e aí tinha um amigo meu aqui de Balneário, ele tinha postado um flyer ali de aluguel de barcos. E aí tinha um telefone e, não sei, naquele momento me acendeu uma luzinha assim e eu chamei esse rapaz, esse flyer que ele tinha colocado lá. E aí falei pra ele, olha, eu tenho bastante convivência aqui em Curitiba né, tem amigos meus que sempre alugam barco em Balneário, então de repente a gente poderia tentar fazer alguma parceria, sempre vendedora, né, por mais que eu fazia a faculdade de nutrição, eu já trabalhava com venda em outras áreas lá em Curitiba. Aí eu chamei ele falou pra mim que não teria problema a gente fazer uma parceria, e aí ele fazia os atendimentos aqui em Balneário, e eu fazia, ele fazia a recepção aqui em Balneário e fazia os atendimentos pelo Instagram. Só que aí foi em setembro de 2017 isso. Aí eu senti essa necessidade de descer pra cá para o negócio realmente deslanchar e andar, né? Legal. Mas daqui a pouco a gente retoma esse assunto da tua área que tu atua profissionalmente nos dias de hoje. Mas eu quero saber quem foi a Andrea lá, pequenininha. Tu é natural da onde, Andrea? Eu sou de Ponta Grossa. Ponta Grossa? Uhum. Aonde fica Ponta Pé Grossa? Vermelho. Que fala, né? Interior de Paraná, sou de Ponta Grossa. E eu saí muito novinha de lá, eu saí Ponta de lá Grossa com tá 17 anos. 200 quilômetros de... Quantos quilômetros de Curitiba, mais ou menos, para o pessoal se situar? De Curitiba eu acho que dá em torno de 100 quilômetros. 100 quilômetros. Pertinho. É pertinho. Dá uma hora e meia de carro. As estradas da região de Curitiba e Paraná são muito boas, então deve dar uma hora. Sim. Tá, e daí tu ficou até quantos anos lá em Ponta Grossa? Eu saí de Ponta Grossa com 17 anos. 17 anos. Me mudei para Curitiba. Daí, no caso, quando tu era pequena, tu pensava em ser nutricionista, pelo que eu vejo, porque Sim. Tu prestou vestibular para nutrição. Na realidade eu queria fazer medicina. Ah, é? Eu queria ser cirurgia plástica. Ó. Eu queria fazer medicina. E aí eu lembro até que na época teve... Que pena, porque daí eu tô precisando já dos retoques. Fazer uns retoques.
Eu queria muito fazer medicina. Aí eu lembro que na época até teve eu fiz, recém saindo do terceiro ano ali, eu fiz o Enem, consegui alcançar a nota em medicina. Ah, é? Aham, eu consegui alcançar. E o que houve que não cursou? Eu consegui uma vaga em Roraima. Meu Deus do céu. E aí o meu Era pai, muito longe. aí meu pai, como eu era muito nova, eu tinha 17 anos, meu pai não deixou eu ir pra lá. Aí eu pensei, bom, então eu vou ter que tentar ver alguma outra faculdade, porque, né, o curso de medicina ele é muito caro, Sim. né, é um valor muito alto. E aí meu pai não tinha condições de pagar pra mim, né. E aí eu decidi optar pela nutrição. Na época eu gostava muito dessa área, enfim, cuidava muito do meu corpo, então, Sim. e gostei da faculdade. Ah, é? Mas daí o que fazia a Andrea adolescente, a Andrea criança lá em Ponta Grossa? A Andrea criança lá em Ponta Grossa Era uma menina muito levada ou não? Ou era uma menina quietinha? Não, eu sempre fui muito tranquila. Ah, é? Eu sempre fui muito centrada desde pequena. É, mas teve alguma... Sempre foi a filha que não incomoda, minha mãe Ah, é? fala. Aham, graças a Deus. Tu é uma família de quantos irmãos? Eu tenho mais 3 irmãos. São Três? dois homens e uma menininha. E tu é a mais velha ou é a mais nova? Eu do sou meio? a do meio. A do meio. Mas então a tua infância, a tua adolescência foi tudo tranquilo. Foi. Que legal. E daí quando tu estava em Ponta Grossa, de Ponta Grossa tu migrou para Curitiba, é isso? Eu fui pra Curitiba. Eu fiquei 4 anos em Curitiba e aí foi quando eu tomei a decisão de vir pra cá. E em Curitiba tu atuou e estava atuando em qual área? Eu trabalhava com vendas lá em Curitiba, então fazia um pouco de tudo. Ah, sim. Eu já trabalhei em bastante lugar. Eu trabalhei em uma faculdade de odontologia, como recepcionista. Teve uma época que eu tinha 3 trabalhos. Aham. Tava que nem o Július daquele Que Todo nem Mundo o. Odeia Aham, sim. Meu Todo marido mundo tem odeia o dois. Chris. Isso. Meu marido tem 2 empregos, né? Aí tu Ela tinha fala. 3, tu tava Aham. mais que o Era Július. engraçado porque quando a gente saía assim nos lugares, as minhas amigas falavam: a minha amiga tem 3 empregos. Mas como é que tu Falava pra fazia todo para se mundo. divertir naquela época? Então, Não tinha muito tempo para lazer. não tinha muito tempo, não tinha muito tempo. Foi uma época um pouco difícil ali pra mim, então eu tava recém terminando a faculdade, precisava pagar os custos ali do último período, né? Sim. Meu pai pagou até certo tempo ali pra mim, depois ele deixou na minha mão, né? E aí foi isso. Ah, pelo menos ele te deu o começo ali, né? Me deu, não. Que é Meu o mais pai difícil, né? é o mais difícil, né? O mais difícil é o começo. E aí, uma menina de 17 anos chegar em uma cidade que não conhece ninguém, né? Então, Tu foi bem veio para difícil. Balneário sozinha? Eu vim pra Balneário sozinha, Meu Deus, que coragem. com uma mala no carro e larguei tudo pra trás lá em Curitiba. Mas aqui tu já tinha lugar para ficar ou conhecia alguém? Não tinha lugar pra ficar. Eu tinha uma amiga minha de infância que morava aqui, mas eu pedi pra, né, tinha conversado com ela na época, avisei que eu tava vindo pra cá, que eu tinha tomado a decisão de vir. E aí ela falou pra mim que, infelizmente, não tinha como me receber, enfim. Meu senhor. Mas, enfim. Mas isso é para criar tensão no desafio, né? Exatamente. E foi um desafio muito grande pra mim. Eu literalmente coloquei uma mala no meu carro com as roupas que eu pensei, né, que, bom, eu vou usar para os próximos 2 meses, depois eu vejo o que eu faço. Tinha o meu apartamento lá em Curitiba, daí fiz toda a mudança sozinha, peguei todas as malas, levei para casa da minha avó, que mora lá em Curitiba, Sim. ainda hoje. E coloquei a mala no carro, o carro era do meu pai na época ainda, eu não tinha carro. Dei um trabalho para ele. E aí eu desci para cá. E aí foi isso, assim, o primeiro dia foi bem difícil, na verdade o início de tudo, né, foi bem difícil. Eu não tinha onde dormir. Meu Deus do céu. Então eu dormi dentro do carro. Ah, olha só. Eu dormi dentro do carro. Eu até tinha, quando eu cheguei aqui no primeiro dia, eu tinha um cliente meu que estava na marina de Itapema. Sim. E aí eles tinha dado um problema lá com o barco, enfim, então eu saí de Curitiba, acho que era 1h da tarde, acho que 11 horas da manhã, 1h da tarde, não lembro, e eu cheguei no final da tarde em Itapema. Eu fui direto para Itapema para atender
Já chegou Eles, trabalhando. pra tentar resolver o problema que tinha acontecido. Já tinha, mas eu fui lá pra conversar, eu era muito inexperiente, então eu tinha que estar ali. E aí eu me recordo até que, na realidade, era um cliente, um amigo pessoal meu, que eu tenho muito carinho, é uma pessoa que me ajudou muito me ensinou muito nessa parte, nessa questão de vendas. Ah, legal. Ele me ensinou bastante. E Pode falar o nome dele, né? Pra, de certa forma, prestar uma homenagem a ele, né? sim, sim, sim. Ele se chama Sampa. Ação. Isso, aham. Ele Ah, eu já ouvi falar a dele. gente já conversou, já, aham, a gente já falou sobre ele. Inclusive, ele deu umas dicas pra gente, deu Isso, uma isso. assessoria, lembra? Exato. Ele foi uma pessoa que me ajudou muito, foi um dos meus primeiros Até, clientes e amigo inclusive, ele pessoal. chegou a vir aquela vez que nós estávamos conversando com ele ou não? Pra fazer o treinamento, Isso. né? Não, ele não chegou a vir pra Mas que cá. pena. Não chegou a vir. Ah, mas agora tá convidado, pode vir aí, ó. Eu tô Sim, em outra empresa, mas agora ele é muito mais bem-vindo ainda. sim, sim, sim. Mas aconteceu alguma coisa lá em Curitiba, ou tu não quer falar, não pode falar, que originou tu ter que vir pra cá? Não, na verdade, assim, eu não tinha me encontrado ainda, né? Sim, Profissionalmente, eu não queria atuar como nutricionista, eu tinha os meus trabalhos em Curitiba, enfim. Então, tinha também um namorado lá na época, né? uhum, E aí realmente eu queria mudar a minha vida, mudar meu cenário profissional, enfim, tudo. E queria ter esse desafio, né? Aí sim, por isso que eu decidi deixar tudo pra trás e vir pra cá. legal. E quando tu chegou aqui, daí tu falou que tu já chegou, foi atender um cliente, coisa e tal, mas tu tava ainda com a mala no carro nesse... Tava com a mala no carro e ninguém nem Nem sonhava, nem imaginava. imaginava o que eu tava Tu passando. tava, Eu não. como é que diz que é o sorriso? Isso, o sorriso tava estampado no rosto, mas eu Cara tava de Miss, cara de Miss. cara, uma cara de miss. Mas, enfim, eu tava sofrendo bastante. E aí fui até Itapema, para tentar ajudar eles ali, enfim, a resolver o problema que tinha acontecido com o barco. Dei uma carona para eles, né, para Balneário de volta, que eles estavam hospedados aqui. Aí eu me recordo, como nós éramos, né, muito amigos, ele falou: ai, André, você não quer subir pra jantar, né, com a gente? Minha mãe tá aí, tá todo mundo e tal. E eu lembro que assim, eu tava, meu Deus, morrendo de fome, porque um dia todo na estrada, né? E eu vim com dinheiro contado, assim. Eu acho que na época eu tava com 400, 500 Meu reais na minha Deus. Pra carteira. balneário é que nem 4 Era tudo. reais. Sim, não, pensa, era tudo que eu tinha, não tinha mais nada. Então, só que como eu era muito profissional, e ele foi um dos meus primeiros clientes, apesar de ser um amigo pessoal, eu não queria misturar as coisas. Eu falei, Sim, não, sim. né? Ele é meu cliente, então eu atendi ele hoje, não. Aí eu falei, não, muito obrigada, agradeci pelo convite. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Pra onde que eu vou? Aí eu comecei a ver, peguei o celular, comecei a olhar aonde tinha um hotel, algum lugar para dormir, enfim. Alta temporada em Balneário, era dia 27 de dezembro Meu Deus do céu. de Chegou 2017. Cheguei no pico no ali, fervo. no fervo, a cidade tava, enfim. Aí não tinha lugar. Aí eu pensei, meu Deus, pelo menos eu tenho um carro, né? Eu não tô tão... Então, aí eu tava ali no Pioneiros, tem Sim. uma rua ali no Pioneiros que vai pro caminho de... Ai, como esqueci o nome agora? O Canto do Oração. Ah, Não sei, sei se sei. você Que já vai ouviu lá, falar. claro, já fui muitas vezes O lá. Canto do Oração, aquele lugar é Lá que vai maravilhoso. pra cabana, né? Isso, aí é uma rua sem saída ali, Mas, né? sim, sim, eu não lembro o Aí, nome daquela rua. sim, aí eu também não lembro. Eu lembro que eu parei naquela rua ali, eu encostei o carro ali. Ah, Porque eu parou falei, no... eu vou parar numa rua que não é tão movimentada, né? Sim, Porque daí as sim. pessoas vão Que passar e me ver perigo. dormindo no carro, né? Um perigo, porque é uma menina, Uma né? Eu roupa, tinha 22 anos. sim, uma Então, menina. sim. Aí eu parei Agora ali. tu tá com 23, né? Não. Não tô brincando. E aí, enfim, aí dormi ali. Aí eu lembro que eu tinha criado um Instagram na época, né? Sim. Era aluguel de lanchas caixa d'água. E eu não tinha experiência nenhuma, né? Eu falei, Mas tu sabia o nem que com era o caixa d'água nome. na época? Nem sabia o que era caixa d'água.
Enfim, não entendia nada e fui aprendendo com o tempo. Aí eu lembro que eu acordei, era umas 6h30, 7 horas da manhã, com aquele sol de 32 graus, Torrando. torrando dentro do carro. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar, né? E aí fui Mas daí abrir tu não tinha lugar pra, vamos dizer assim, pra fazer uma higiene pessoal, nada, tipo. Então, aí eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Aí eu vi que tinha mensagem de alguns clientes já querendo fechar barco. Eu falei, meu Deus, eu tenho que correr, né? Sim. E eu falei, nossa, aonde que eu vou tomar um banho, né? Porque eu preciso tomar um banho pra trabalhar. Aí eu lembro que pedi pra essa amiga minha se eu poderia, né, ir lá tomar um banho pra eu poder ir trabalhar. E infelizmente é nessas horas que a gente vê, né, Sim. quem realmente são nossos amigos, quem tá do nosso lado, enfim, né, nesses momentos difíceis. E aí eu pensei o seguinte. Mas de certa forma ela fez um favor pra Ela ti, fez né? um favor pra mim. Porque ela, por exemplo, tu viu que ela era tua amiguíssima, né? Sim, E sim. daí tu te tirou da zona de acomodação, vamos dizer. Sim, sim, sim. E aí eu tive essa brilhante ideia de ir em um dos quiosques ali da Praia Brava. Certo. Porque eu sei que ali eles têm aqueles chuveiros dentro do banheiro sim, e tem sim. os chuveirinhos fora, né? Aí eu Certo. falei, bom, eu vou tentar em algum que tenha um chuveirinho dentro ali pra eu tomar um banho, né? Aí eu cheguei pro rapaz e falei pra ele. Eu disse assim, olha, eu contei a situação. Eu contei a situação que estava acontecendo, né, pra ele. Falei, enfim, como cheguei na cidade. E aí ele falou pra mim, olha, eu vou fazer o seguinte, vai lá no carro, pega a sua roupa que você vai trabalhar, pega a sua toalha, vem aqui, pode tomar um banho e eu vou passar um café pra você. Bah. Sempre Deus Ele falou, coloca alguém. sempre Deus coloca alguém no caminho. E aí ele fechou, ele falou pra mim, pode ficar o tempo que você precisar, fecha e fica tranquilo. Aí eu fui lá no carro, peguei minha roupinha social. Sim, aí fui ali, tomei um banho, troquei de roupa, tomei um cafezinho, fui pagar ele falou, não, você não precisa me pagar. Ele falou, a única coisa que eu quero de você, menina, é que quando você estiver bem e estabilizada aqui, que eu tenho certeza que você vai estar, eu quero que você volte aqui pra me contar. Eu voltei lá. Ah, é? Que Aham, benção. eu voltei lá depois, acho que de Isso é um muito ano e legal. meio, eu voltei lá. Gratidão é tudo. Né? Aham. E foi assim. Aí foi. As Tá, coisas foram daí. acontecendo daí, né? Eu fui me virando, daí as coisas foram acontecendo mais rápido, enfim. Tá, mas daí nesse período tu não tava em nenhuma empresa, tu tava trabalhando, Não. como é que se diz, o teu próprio negócio, no caso, vamos dizer assim. Sim, autônoma, né? Isso. Não tinha empresa aberta, não tinha nada na época ainda. Porque tu nem conhecia muito o mercado. Não conhecia o mercado, sim, exatamente, não conhecia o mercado. E é um mercado muito competitivo aqui em Balneário. É bastante competitivo, e é um mercado assim de 98% masculino, assim, né? Ah, é? Então são poucas mulheres exercendo essa função, assim, trabalhando na náutica, né, como vendedoras, enfim, né. E tu sentiu muitas barreiras, assim, quando tu adentrou por ser um mercado quase que 100% masculino, não? Bastante. Mas em qual sentido, assim? Eu senti bastante e principalmente por conta da minha idade. Ah, é? Porque eu era uma menina ainda, Sim. Então eu era muito inexperiente. Não passa credibilidade. Não passa credibilidade, eu era muito imatura. Então, né? Imatura na realidade não, eu já era muito madura para minha idade, mas muito inexperiente na náutica. Sim, que é um mercado que precisa bastante, como é que se diz? Conhecimento, vamos dizer assim. Precisa de especialização, né? Você precisa ser expert naquilo ali. Foi uma época que eu te conheci que me chamou a atenção em ti, é a tua dedicação, até que na época a gente teve um contato profissional, né? Eu na minha área e tu na tua. Que tu fez até um curso, né? Conta aí um pouquinho dessa experiência. Fiz um curso. Eu tinha um pouco de dificuldade nessa área técnica de barco. Então, por exemplo, eu iniciei trabalhando com aluguel e depois eu
fui para venda, Agregou né? a venda. Isso, exatamente. Porque uma coisa acabava levando a outra, né? Muitos clientes que alugaram um barco comigo foram clientes que compraram barco comigo depois. Então, isso acabou ajudando, né? Digamos assim. Eu senti a necessidade de fazer o curso porque, por exemplo, né, como eu falei, essa parte técnica, quando eu ia fazer teste de mar com o cliente, por exemplo, Sim. e apresentava algum problema. Teste de mar? Teste de mar é pra gente ver. Vamos testar o mar para ver se está salgado? Não. Não, teste de mar ele serve para a gente fazer uma avaliação da navegação, da navegabilidade da embarcação. Ai, meu Deus do céu, agora. Sim, para ver como é que tá os motores, enfim, né? Como que o barco tá funcionando em alto mar para a gente poder fazer daí a entrega ou a venda para o cliente. E aí, quando apresentava algum problema no motor, enfim, eu não tinha essa parte técnica. E isso me deixava muito insegura. Sim. Porque o cliente, ele quer que você dê todo o suporte ali para ele, né? Por isso que ele tá comprando com você. Então, eu tinha uma inexperiência nessa questão técnica. E aí foi por isso que eu fui buscar o curso de mecânica. Eu fiz um curso lá no Rio, fiquei 3 dias lá numa imersão. Meu Deus. Foi um curso... Só vendo motor. Vendo motor. Eu era a única mulher da sala. E quantos homens tinha? Eram 30 alunos, tinham 29 homens e eu. Daí tu virou a mascote da Virei a turma. mascote, foi engraçado. Eles queriam me tirar foto, foi bem engraçado. Mas aí fiz essa especialização assim, não para trabalhar com mecânica, mas mais para me dar segurança na hora de entregar o barco para um cliente. Para ter embasamento, né, na hora de para ter mais fazer embasamento, exatamente, sim, importante. Mas voltando um pouquinho na tua história ali, da saída dos teus perrengues ali, daí como é que tu foi agregando conhecimento para te ter mais expertise, não sabe? Eu fui aprendendo tudo sozinha, assim, tudo na marra, né? Como diz. Então, conforme eu fui atendendo mais clientes, até inclusive, como eu não tinha muito conhecimento, na realidade não tinha nada de conhecimento quando eu iniciei, tinha até muitos clientes que já tinham barcos, já entendiam mais que eu ainda, na época, e eles me davam uns toques, assim. Certo. Então, às vezes eu postava lá uma embarcação, era, por exemplo, uma Phantom 38, e eu colocava que era uma Azimuth 56, sabe? Eu não tinha noção de tamanho, de estaleiro, de nada. Agora tu vai ter que explicar agora para os nossos ouvintes e aqueles que vão estar nos assistindo, que será que seja uma Phantom e uma Azimuth? São de comer ou de passar no cabelo? São estaleiros diferentes, né? Entendi. São estaleiros Mas diferentes. Mas potência de motor são semelhantes? Não. Cada embarcação é uma motorização diferente, né? Eu ouvi tu falar nesse ramo náutico, tem muitas nomenclaturas difíceis e nomes técnicos. Tu falaste sobre a RAIS. O que vem a ser isso, a RAIS? O ARRAIS é uma carteira, né, para você poder pilotar a embarcação. É tipo uma habilitação. Tipo uma fosse habilitação. Pro carro é pro barco. Uhum. Entendi. Perfeito. Sim. Muito legal. Me diz uma coisa, por exemplo, como é que tu formou a tua carteira de clientes? Hoje tu tem uma carteira, uma clientela que tu chega a atender periodicamente, sempre te procura. Como é que tu se consolidou nesse mercado que tu tá atuando? Eu já cheguei... Hoje eu tenho uma carteira de clientes, acho que com mais de... sei, em torno de 1.800, 1.700 clientes. Eu já atendi bastante gente. Bastante gente. No início ali que é um pouco mais complicado, né? Até você se posicionar no mercado, enfim. Então é um pouquinho mais complicado, né? Na época, como eu não tinha muita experiência também, mas eu fui construindo aos pouquinhos até a temporada de 2017 para 2018, que foi quando eu recém cheguei.
eu recebi até um prêmio de excelência em atendimento. Ó, legal. Aham, sim. E aí, de 2018, teve uma outra pesquisa em Santa Catarina sobre, sobre o ramo náutico, né? Sim. Nessa parte do turismo de Santa Catarina. E eu tive a temporada de 2018 para 2019, eu tive o maior faturamento de aluguel de barcos de Santa Catarina. Ah, legal. Então eu atendi bastante cliente. E aí os clientes, um acaba indicando para o outro, né? Eu tenho clientes que eu atendo, clientes meus de 5 anos atrás. Bah, Que então já tem uma toda carteira temporada fiel, né? tenho, graças a Deus. Bah, isso mostra a tua competência, né? Dentro Sim, desse sim. ramo. Me diz uma coisa, tá, tu chegou em 2018 e 2019 teve a pandemia, que todo mundo sofreu. Como é que foi a pandemia para o ramo náutico? Então, no início da pandemia foi um pouquinho complicado, né? Acho que era uma coisa nova para todo mundo, então foi um pouquinho complicado, assim, até entender. As marinas ainda não estavam fechadas, elas fecharam um tempo depois, né? Se eu não me engano, ficaram, acho que em torno de 3 ou 4 meses fechada, Sim. não me recordo bem. Mas para a náutica, pro aluguel de barcos, foi ótimo. Ah, é? Foi, aham, porque como todas as outras atividades, né, estavam suspensas, né, bares, restaurantes, enfim, shoppings, então as pessoas não tinham muita opção, né, para Uhum. lazer. E a embarcação, como né, é uma propriedade individual, Sim. então a gente conseguia fazer as locações Mas ainda. como é que Foi muito fazia os bom. atendimentos com todas aquelas restrições de contato e de... Então, aí tinha. É que assim, Você trabalhou bastante online, né? Modo remoto, vamos dizer assim. sim, sim, sim. Eu sempre falava para os clientes priorizarem, né, essa questão de estarem em família, né, com Ah, quem, enfim, para não ter risco, né, de, de, de contágio, né, enfim. Mas tinha as medidas restritivas da Marina, né, depois até a gente não podia acessar a Marina sem máscara, enfim. Sem álcool em gel, né? Então foi uma época um pouquinho mais difícil, assim. Mas não prejudicou o negócio de aluguel de barcos. Muito pelo contrário, foi muito bom. uma curiosidade minha é o seguinte, que como se diz, a área náutica e tanto os clientes, ele é um público bem restrito, né? É um público que tem um poder aquisitivo ah, agregado, né? Como é que tu formasse essa tua clientela, assim, já que tu não tinha tanta conhecimento nessa área? Na realidade, assim, as pessoas têm uma ideia de que você ter um barco ou alugar um barco, né, precisa ter um alto poder aquisitivo, É né? aí? E na realidade não, por quê? O aluguel de barco, hoje eu tenho embarcações a partir de R$ 2.000 o aluguel, para 10 pessoas, né? Então você faz ali a divisão entre os amigos e não sai um bicho de 7 cabeças, assim como pensam, né? Sim, Que é sim. para um público X ou não. Essa carteira de clientes, né? Em potencial, né? Que a gente chama, isso realmente eu fui construindo com o passar dos anos. Foi realmente com muito trabalho, muita dedicação, assim mesmo. Tu começasse em 2018, é isso? Na realidade, eu iniciei em setembro de 2017 o trabalho, e em dezembro de 2017 eu decidi me mudar para cá, Ah, né? entendi. Então foi 2017 Já são para praticamente, 2018. são praticamente 6 anos, 5 anos e pouquinho. Sim, sim, É isso mesmo. uma experiência já bem vasta agora, né? Sim, sim. E hoje em dia, por exemplo, se alguém quer locar um barco, por exemplo, assim, eu quero locar um barco, eu reuni meus amigos que querem locar, eu posso locar o barco, eu tenho que ter o arraiz para dirigir, para pilotar, né, no caso, ou vai ter uma pessoa disponível como é que é esse atendimento, né? Então, no Brasil, né, esse mercado de aluguel de barcos, pelo menos aqui em Santa Catarina, eu nunca presenciei nada assim,
mas digamos que seria proibido, né, a gente fazer o aluguel da embarcação e deixar o cliente pilotar por mais, né, que ele tenha Sim. apresente o arraiz ali pra gente. Agora, nos Estados Unidos já é muito comum, Ah, é? né? Sim, os clientes que têm arraiz lá. Inclusive, eu tenho um cliente meu que tem esse negócio de aluguel de barcos lá em Miami, e ele falou pra mim que lá os aluguéis dele funcionam dessa forma. Então, os clientes alugam, tem arraiz, os próprios clientes saem. Aqui não, aqui a gente tem eu tenho a minha equipe, tem os marinheiros que trabalham com a gente, então os clientes sempre saem com alguém com uma experiência, né? Em Sim, alto porque mar, importante. muitos clientes saem para fazer festa e acabam ingerindo bebida alcoólica e Sim, é um perigo, bebida né? alcoólica com Não combina. volante, direção, qual que seja a estrada, né? Sim. Não combina, né? Sim. E há incidência muito grande de acidentes aqui em Balneário Camboriú? Não Pelo muito. teu conhecimento, assim? Não muito. Desde que eu tô aqui, eu presenciei alguns acidentes, assim, mas não foi um número significativo, assim, digamos, né? A nossa região aqui ela é bem segura, né? Ah, é? Sim. Me diz uma coisa, quem é teu perfil de cliente que te procura para locações de embarcações? Hoje eu trabalho mais com o perfil de cliente familiar, assim. Então, eu tenho bastante procura por clientes que querem sair em família, né? Sim. Quando eu iniciei, tinha aquela alta de caixadaço, né? Enfim. O que é caixa d'água? Caixadaço é uma praia lá em... Caixa de aço bem grande. Fica lá em Porto Belo. E é bem na cidade de Porto famosa. Belo. Isso, é bem famoso por ter bastante festa, bastante bagunça, enfim, molecada. Realmente o pessoal vai lá pra se divertir e pra festar, né? Então, até quando esses clientes meus que têm mais esse perfil familiar, Sim. né, eu indico pra outra praia já. Então, já não indico pra lá, sabe? Geralmente quando vão com crianças, enfim, pessoas mais idosas. Tem umas praias mais tranquilas para pessoal, família, assim? Tem praias mais tranquilas. O pessoal gosta muito de ir pra Sepultura, que é uma muito praia bonito. muito linda. Taquaras também é um lugar muito legal, que é aqui pertinho, Laranjeiras. Então tem alguns cantinhos assim que são mais familiares, mais tranquilos, digamos, né? Sim. Aí hoje em dia o meu perfil de cliente é realmente esse perfil mais família, né? Sim. Uma curiosidade que eu tenho, assim, qual é que é a tua carteira de embarcações é bastante ampla? Quantos barcos tu tem para locações disponíveis? Eu já cheguei a ter... eu trabalhava muito com quantidade, né? Hoje em dia eu trabalho com mais qualidade, eu prefiro, né? Mas eu já cheguei a ter 32 embarcações disponíveis para aluguel. De 32 a 38 embarcações, se eu não me engano. Ali no meado de 2018, 2019, né? Sim. Hoje eu tenho disponível em torno de 14 embarcações. Uma redução bastante Sim, grande, bastante né? significativa. Mas aí hoje em dia eu trabalho com barcos mais novos, né? Barcos em melhor estado de... Não só mais novos de anos, mas em melhor estado de conservação. Enfim, justamente por esse perfil de clientes meus, mais familiar. Então, eles querem aproveitar mais a embarcação, né? E aí sempre optam por um barco maior ou até um barco mais novo. E no caso, uma outra curiosidade minha, e pode ser dos nossos ouvintes e aqueles que vão nos assistir, que é os valores. Qual que é o mais barato e o mais de valor maior que tu tem? O mais... É porque assim, a gente trabalha com... tem valores de baixa temporada, valores de alta temporada e valores de altíssima temporada, né? Sim. Então, por exemplo, na baixa temporada, eu tenho embarcação a partir de R$2.000. E quando que é essa baixa temporada? Qual o período? É um período, né? Sim. É um período ali inicia em abril,
termina mais ou menos em julho, agosto, né? Que são os meses de inverno. Então, de baixa temporada, a gente reduz o custo da embarcação. O ano todo? Tem É procura sazonal? Não, tem procura o ano todo, mas né, no inverno acaba caindo bastante. Aí a gente tem esses valores, né, tem esse período de baixa temporada e aí tem um período de alta temporada, né? Tem a pré-temporada, que eu gosto de chamar, que inicia em setembro, que é o primeiro feriado ali de setembro, então Sim. eu chamo de pré-temporada, é onde eu até inicio o meu trabalho para alta temporada, né? Inicia em setembro. E vai ali até dezembro, início de dezembro, 10 de dezembro. 10 de dezembro a gente inicia a alta temporada e a altíssima temporada que eu gosto de chamar são as datas especiais ali, né? Que é do dia 25 de dezembro ao dia 10 de janeiro, né? Que realmente, geralmente são nessas datas que o pessoal tá de férias, enfim, então a cidade fica bem cheia e aí a gente já trabalha com valores de altíssima temporada. Nesse período os valores acabam subindo bastante, assim, consideravelmente, né? Legal. E aí ela se estende até o carnaval, né? Daí tu falasse que lá no começo tu trabalhava sozinha, ainda bastante inexperiente, mas hoje tu tem uma equipe que te auxilia nessas, por Tenho, causa dessa alta demanda, né? tenho sim. Eu já cheguei a ter eu trabalhei com 3 consultores já, né? Uhum. Porque como eu tinha muitos clientes, eu, né, fazia de tudo para tentar dar conta do trabalho todo, né? Mas os atendimentos eram sempre no mesmo período, no mesmo horário. Então, os embarques são feitos ali em torno das 10, 11 horas da manhã. Sim. Eu já cheguei em um dia atender, por exemplo, teve um feriado de setembro, inclusive, que eu cheguei a atender, se eu não me engano, foi de 2018, 21 clientes. Meu Deus. Em um único dia. Então, foi bem corrido. E aí eu já tive esses consultores. Hoje eu tenho um consultor só que trabalha comigo, que auxilia nesses atendimentos, né? Sim. E para Pra ajudar, te né? poder dar conta, mas aí no Para caso, poder dar conta. quando aumenta a Senão- demanda, tu acaba contratando alguns freelancers para ti. Sim, sim. Contrato sim. Mas é sempre pessoas que já têm alguma certa experiência, ou tu chega a ensinar alguém para te auxiliar. Porque não é algo que dá para ensinar da noite pro dia, né? Não dá para ensinar da noite pro dia. Mas eu digo assim, quem quer, aprende, né? Sim, Pega rápido, assim como eu não sabia e acabei pegando, enfim. Então, os meninos que já trabalharam comigo, eles não tinham experiência com aluguel de barcos. E eu ensinei para eles ali, e eles deram conta ali na alta temporada de atender. Sim, não deram é conta. fácil. Era um desafio, assim, Sim, né? sim. Era um desafio. Eu tava ali, eu sempre tava ali junto com eles, né? Eles Sim. estavam fazendo os atendimentos, mas eu sempre estava ali, até porque só eles não conseguiam fazer sozinho. Então, eu sempre estava em cima ali, ajudando e, graças a Deus, deu tudo certo até hoje. Tá aí na tua experiência com vendas, como é que tá sendo a tua trajetória, assim? Já vendeu bastante, tá médio? Qual o maior, como é que se diz, a maior embarcação que tu já vendeu até agora? A maior embarcação que eu já vendi foi o primeiro barco que eu vendi. Ah, é? Sim, eu já cheguei com o pé direito, já assim, né? Tem em torno de... Eu entrei para a área de vendas, tem em torno de 3 anos, mais ou menos, se eu não me engano. Acho que são 3 ou 2 anos, mais ou menos. E esse último ano eu tô super focada nessa área, né, mais voltada para vendas. Ainda trabalho com aluguel, mas estou mais nessa área para vendas. A primeira embarcação que eu vendi foi uma Azimuth 56. Ah, é? Foi o primeiro barco que eu vendi, foi uma comissão muito boa. Pode ser o valor Para uma menina de 23 anos, né? que dormia no carro quando chegou aqui em Balneário. Sim. Mas eu não tenho um número assim certo de quantas embarcações eu já cheguei a vender. André, me diz uma coisa. Tu se sente realizada agora na tua profissão que tu tá agora, nesse teu
novo ramo, porque tu me falou que lá em Curitiba tu não se sentia realizada, fez a faculdade de nutrição. E hoje, como é que tu se sente na área da náutica? Eu não me vejo mais longe da náutica, assim. Tu se Então, encontrou, então. eu me encontrei, sim, eu me encontrei. Eu digo que foi um presente de Deus para mim, no momento assim que eu entrei na náutica, e foi aquele início ali muito difícil, né? Então, como eu não tinha me encontrado ainda quando eu morava em Curitiba, eu pedia muito Direção. uma direção para Deus, sim, que Ele me desse um trabalho que eu amasse fazer, que eu gostasse muito, que eu me encontrasse. E hoje viver da náutica para mim é maravilhoso. Tô super realizada, assim. Legal. E o que tu diria para as pessoas, assim como você que saiu lá da tua cidade, jovem, uma menina ainda, e para desbravar outros mercados, o que tu diria assim, uma palavra de que alguém que queira traçar um De mesmo caminho? direcionamento, uma palavra de... Isso, uma menina lá em uma cidade do interior aí do nosso Brasilzão, queira desbravar esse mundo, o que que tu diria? Tu diz que vale a pena ir atrás do seu sonho? Vale super a pena e, assim, acima de qualquer coisa, sempre colocar Deus no caminho, né? Ah, é. Então, e aí confiar em Deus, Ele cuida de todo o resto e vale super a pena. E claro, se dedicar, né? Que não Buscar foi conhecimento, né? buscar conhecimento, exatamente. Né? O início de tudo é sempre mais difícil, né? E depois, graças a Deus, a gente tem uma colheita boa, né? Então vale a pena. Passar por esse processo todo, para mim, valeu super a pena. E se tivesse que passar de novo, eu passaria, enfim. É Então, difícil, mas quando tu vê o resultado e os frutos que é tu colhe, é gratificante. gratificante, É né? gratificante. Tá aí, André, que se eu quiser alugar um barco, aonde é que eu vou te encontrar? Através das redes sociais, onde é que eu encontro a Andrea? Sim, sim. Eu tenho um Instagram da empresa, né? Sim, Hoje eu tenho uma empresa aberta, é a Sul Brasil Bolt. Então, através né, tem o site, tem sim, lá as tem redes os modelos de sociais, embarcações, coisa e tal. tem tudo lá, tem tudo lá. O Todas as pessoal que entrar em informações contato bem contigo completas. vai ter uma assessoria especializada, uma pessoa capacitada. Exatamente, com bastante experiência. Eu te agradeço, André, pela tua presença, pelo convite que tu aceitou. Foi muito legal nossa conversa aqui. Que possamos ter outras oportunidades. Aí o pessoal ficou sabendo e conhecendo um pouco mais da Andrea, não só a Andrea que é especialista em embarcações, Sim, sim, mas a Andrea que chegou até aqui. sim, sim. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado, então. Esse foi mais um Verticais Podcast. Deixe seu like, aperte o sininho e até a próxima.